Olá, seja bem-vindo ao nosso dia 30 do desafio Lei das SAs 365, o desafio onde eu me propus a estudar um artigo por dia da nossa Lei 6404, Lei das Sociedades Anônimas, tão importante para o nosso ordenamento jurídico societário, quanto também para a nossa ordem econômica. Meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial há bastante tempo, também advogo apenas nessa área de Direito Empresarial, e o artigo de hoje, do dia 30, é justamente o nosso artigo 30, que é este aqui. Negociação com as próprias ações. A companhia não poderá negociar com as próprias ações. Lembrem-se que a gente já conversou sobre isso. Diferente de outros tipos societários, esse tipo societário estatutário, quem é sócio ou deixa de ser sócio não é algo que está escrito no Estatuto Social, nos atos constitutivos. É uma condição que é atribuída a um valor mobiliário que é feito para livre circulação. Então, a sociedade anônima, ela tem a característica de que a condição de sócio, ela é livremente negociada, tanto na companhia de capital fechado, onde você pode comprar e vender ações livremente, mas entre particulares, quanto nas companhias de capital aberto, onde você vai ter todo um ambiente institucionalizado para poder fazer isso entre milhares, milhões de pessoas o tempo todo, que é a famosa Bolsa de Valores. Então, o que está dizendo aqui é que a companhia não pode negociar as próprias ações justamente para evitar uma série de questões. Primeiro, você pode ter uma situação de manipulação de mercado, porque dificilmente você vai ter um acionista que tenha mais capital ou poder econômico que a própria companhia. E aí você pode ter o controlador ou gestor daquela companhia mal utilizando desse poder econômico para poder induzir o mercado numa direção ou outra, comprando para forçar uma alta ou vendendo para forçar uma baixa. Então isso é bastante complicado. Fora que você vai ter uma situação de conflito de interesses, onde, por exemplo, isso é até o exemplo que o professor Maurício Menezes coloca no capítulo dele, no livro de Sociedades Anônimas, onde eu poderia ter uma situação onde eu subscrevo R$1 milhão em ações, integralizo com R$1 milhão de ações, depois a companhia recompra essas ações de mim e eu volto com o meu R$1 milhão para dentro do meu bolso. Então a gente manipula o patrimônio daquela sociedade sem, contudo, mexer no seu capital social. Então isso é bem complicado. Então, como regra, não é possível a companhia negociar, comprar e vender as suas próprias ações, exceto nas exceções que estão aqui no parágrafo 1º. Operações de resgate, reembolso ou amortização. Nós teremos essa aula ali pelo dia 170, alguma coisa assim. Mas o que são operações de resgate, reembolso ou amortização? Resgate é quando a companhia, por uma questão de mercado, por uma questão econômica, resolve resgatar, recomprar toda uma classe de ações, toda uma espécie de ações, por exemplo, preferencial, para liquidar, para reduzir aquele capital. Então é uma operação que é legítima, tem a sua previsão legal e ela precisa ser feita desse jeito. Então eu não posso resgatar só um pedacinho, escolher aquele acionista e vou resgatar as ações e deixar o restante. Tem toda uma regra de sorteio se não for a totalidade de ações que estão sendo resgatadas. Reembolso é quando os acionistas exercem o direito de retirada, então é uma situação bem específica, que a gente também vai estudar ali pelo dia 136, e os acionistas vão se retirar daquela sociedade e precisam ter um reembolso daquelas ações. A companhia pode reembolsar aquelas ações muito parecido com o que a gente faz na liquidação de cotas de uma sociedade limitada, mas aí em vez de efetivamente liquidar e reduzir aquele capital, ela pode manter aquelas ações em tesouraria. E a amortização é muito parecido com o restante, só que eu não liquido a ação, eu esvazio o conteúdo econômico daquela ação, mas aí eu posso substituir a ação ordinária, por exemplo, vamos dizer que foi isso que aconteceu, por uma ação de mera fruição. E aí o cara mantém o status de acionista, mas não pode fazer muita coisa com aquilo, porque ele já foi reembolsado pela integralidade do valor econômico daquela ação. Não vou entrar muito dentro do detalhe, porque teremos aulas específicas sobre cada um desse tipo de operação, mas basta dizer que nesse caso a companhia pode sim adquirir as próprias ações. Aquisição para permanência em tesouraria ou cancelamento. Então a ideia é que a gente vai adquirir um grande lote de ações para ou mantê-las em tesouraria ou para liquidar, cancelar, quando eu tenho reserva de lucro suficiente, ou seja, eu tenho dinheiro demais, então em vez de eu ficar deixando a ação rodando por ali, a gente vai fazer uma aquisição, normalmente se for em companhia de capital aberto, necessariamente vai ser por uma oferta pública de aquisição, onde eu posso deixar parte dessas ações em tesouraria
tesouraria, por exemplo, para novos aumentos de capital, então eu posso reemitir essas ações posteriormente, ou eu posso, atendidas determinadas condições, eu posso utilizar essas ações de tesouraria como uma forma alternativa, né, ou adicional ou complementar de remuneração de diretores. Então tem uma série de operações que a gente pode fazer desse jeito, né, numa sociedade anônima. Então não é incomum termos sociedades anônimas com ações de tesouraria. É possível desde que eu use o valor de excedente de reserva de lucro, respeitada a reserva legal, que é aquela que todo exercício tem que reservar 5% até atingir 20%, que é uma espécie de colchão de segurança que as sociedades anônimas concedem para os seus investidores. A linha C, alienação das ações adquiridas nos termos da linha B, ou seja, adquirir por uma questão de uma operação de mercado, que eu tenho reserva de lucro para manter em tesouraria, e depois eu vendo, ou então posso, como eu falei, conceder para diretores em pagamento. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. A compra quando resolvida a redução do capital mediante instituição em dinheiro de parte do valor das ações, o preço dessas ações for inferior ao que está sendo negociado em bolsa. Então, qual que é a ideia? Suponha que as ações estão sendo negociadas em bolsa, de capital aberto. No entanto, a gente tem uma situação onde a ação, vamos dizer, o valor patrimonial da ação, ou seja, o que eu receberia por aquela ação se a companhia fosse liquidada hoje, é R$10. Mas por algum motivo está sendo negociada na bolsa a R$8, a companhia tem autorização para poder comprar essas ações a R$8, porque economicamente é mais interessante comprar a mercado, se tiver venda, né, por R$8, do que esperar essa companhia ser liquidada e ter que pagar R$10, porque é o valor patrimonial dela. É uma possibilidade. Não me lembro de ter visto isso acontecer realmente. Não de você ter ações negociadas a valor menor que o patrimonial. Já aconteceu isso, por exemplo, com o Petrobras. Mas de efetivamente isso aqui ia acontecer, da companhia aproveitar dessa situação para recomprar. Já aconteceu sim, é só de cabeça que eu não estou lembrando nenhuma situação. Parágrafo 2º. Aquisição das próprias ações pela companhia de capital aberto, ou seja, está negociada na bolsa, obedecerá às normas expedidas pela CVM, justamente para evitar esse tipo de manipulação de mercado que eu acabei de explicar para vocês. Parágrafo 3º. A companhia não poderá receber em garantia as próprias ações. Vou falar do restante aqui. Imagina que a companhia emprestou dinheiro para o acionista, e aí o acionista, para dar em garantia que vai pagar aquele empréstimo, aquele mútuo, ele dá as próprias ações. Na prática, a companhia não está recebendo nada a mais, está recebendo o próprio patrimônio, vamos dizer assim, em garantia de um passivo. Então isso não é permitido, salvo na hipótese de caução da gestão dos administradores. Eu já falei isso aqui rapidamente em alguma outra oportunidade, mas isso não é comum nas nossas sociedades, mas é coisa realmente assim, de meados do século passado, onde a companhia exigia caução dos diretores, né, para eles poderem atuar em prol da sociedade e ter um dinheiro suficiente caso eles causassem algum tipo de problema. Não é mais comum. Então, nessa hipótese específica, tem uma autorização de que eu poderia, se eu sou diretor e ao mesmo tempo acionista, eu dar as minhas próprias ações em caução se exigido pela companhia. As ações adquiridas nos termos da linha B, né, que é essa daqui para manter em tesouraria o cancelamento, enquanto mantidos em tesouraria, obviamente não vai ter direito nem a dividendo nem a voto, senão o controlador poderia aproveitar da situação de controlador, né, e provocar essa aquisição de tesouraria sem desembolsar o dinheiro próprio e, na condição de controlador, voltar com as ações próprias e as ações que estão em tesouraria, o que não faz sentido. E distribuição de dividendo eu vou tirar do bolso direito para botar no bolso esquerdo, é uma questão de lógica, não pode. E no caso da linha D, do parágrafo 1º, que é aquela situação de compra vantajosa, né? Eu estou comprando, não compra vantajosa do ponto de vista tributário, mas eu estou vendo uma situação de mercado de capitais onde as ações estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial líquido, eu posso adquirir. Então, eu posso até fazer isso, mas eu tenho que necessariamente retirar definitivamente de circulação. Então, eu não posso fazer essa compra para ficar especulando. Eu posso fazer essa compra, retiro de circulação, e aí se eu for colocar em circulação novamente por conta de uma outra situação, é porque eu estou aumentando o capital. Então, eu tenho que fazer uma oferta pública, que é uma situação mais complexa. Beleza? Acabou ficando um vídeo um pouquinho mais comprido do que o normal. Tem uma série de situações aqui, né? Um artigo bem mais longo. Tem algumas situações aqui que eu tive que antecipar, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas
não deixei nada sem tocar. Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixe aqui no comentário. E, evidentemente, curta, compartilhe, assine o canal se você estiver vendo isso aqui pelo YouTube. E é uma maneira da gente aumentar o engajamento e saber que eu estou indo para o caminho correto. Então, vejo vocês no dia 31. Até lá. Tchau, tchau.